Quem trabalha na cozinha ou gosta de cozinhar sabe que alguns produtos são difíceis de abrir. Aquela lata de creme de leite, a tampa da maionese travada, são só alguns exemplos. Mas a partir do ano que vem, essas embalagens que causarem transtornos e a vítima precisar de atendimento médico irão para um banco de dados. A ideia é diminuir os chamados acidentes de consumo. Há 4 anos, Regina faz salgados e doces para vender. Todas as vezes que vai para a cozinha, ela abre mais de 5 embalagens de condimentos, temperos e doces, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Colocar o abridor, aí acaba se cortando quando levanta a tampa. Nas compras, procura por embalagens fáceis de abrir, mas não encontra. Para Regina, os fabricantes poderiam estar mais atentos a esse problema. Tivesse uma mais fácil, né? Que tivesse que cortar, que eu não tivesse que abrir. De acordo com o Inmetro, as embalagens são responsáveis por 7,5% dos acidentes de consumo. 36% desses acidentes geraram atendimento médico e até mesmo afastamento do trabalho. Mas os Ministérios da Saúde e da Justiça resolveram agir nesse sentido. Visando a diminuição do número de acidentes de consumo, eles assinaram uma portaria que cria o Sistema de Informações de Acidentes de Consumo. A medida, que entra em vigor em fevereiro do ano que vem, vai obrigar que as unidades de saúde informem quais produtos causaram acidentes graves ou fatais. Com esse sistema, nós abrimos um terceiro eixo de registros, um eixo fundamental, que é quando existe o acidente de consumo. O consumidor que sofre um acidente, ele vai primeiro aos hospitais e esse registro hoje ele ainda não existe. Então a ideia é que nós possamos contar com os registros dos hospitais e aí avaliar se aquele acidente de consumo ele está relacionado a um produto específico, a uma marca específica e tomarmos as medidas cabíveis. Teste realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor com 20 embalagens diversas constatou que a maioria delas exige muita força e instrumentos não indicados pelo fabricante para abrir. As campeãs foram os vidros com tampas metálicas, como conservas de palmito e azeitona, seguidos das garrafas plásticas com lacre, como as de vinagre. Em terceiro lugar, estão as bandejas de plástico e de papelão, que conservam massas frescas. O Código de Defesa do Consumidor determina que a responsabilidade por esses acidentes é do fabricante e cabe a ele também notificar quando souber de um problema em seus produtos, repor o mesmo ou o valor ao consumidor. E a gente continua falando aqui no Jornal da Justiça sobre acidente de consumo. A gente recebe aqui no estúdio o advogado Humberto Valim, especialista em direito do consumidor. Doutor Valim, obrigado pela sua participação. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Fala primeiro, a responsabilidade civil é do fabricante no caso de um acidente? Sim, todos aqueles entes que participam da cadeia produtiva são responsáveis. Prioritariamente, quem fabrica é o responsável pela indenização eventual de um acidente de consumo. Vamos falar desse banco de dados que vai passar a valer a partir de fevereiro do ano que vem, como a gente viu na reportagem. Já existe um que funciona hoje, né? Desde 2006, 2007, que é do Inmetro. Sim, este banco de dados já funciona, ele é bancado, patrocinado pelo Inmetro, fica registrado nesse banco de dados todos os acidentes ali relatados. Ou seja, qualquer consumidor que sofra um acidente de consumo deve registrar esse acidente na internet, no site do Inmetro. Para quê? Para que os futuros produtos sejam melhor calibrados, melhor projetados para que não ocorram estes acidentes com novos consumidores. Com essas informações colocadas nesse banco de dados que já existe e nesse que vai ser criado a partir de fevereiro, o que pode mudar? Essa embalagem pode ser retirada, sair do mercado? De fato, muda que aquela embalagem que não atingir o padrão de qualidade e segurança especificado pelo Inmetro, ela não será comercializada, ou seja, o produto que não for certificado pelo Inmetro, tendo uma embalagem segura, este produto não poderá ir ao mercado. Eu tenho a informação que eu dei pesquisando, esses acidentes considerados domésticos causam, nos Estados Unidos, foram mais de 36 milhões em 2012, causando aí um rombo aos cofres públicos de US$ 1 trilhão. Aqui no Brasil, a situação também é assim? Lógico, talvez não com esses números, mas são muitos acidentes domésticos? Sim, nós temos muitos acidentes. Infelizmente, nós não temos um controle, um registro de todos esses acidentes. Mas, de fato, muitos consumidores deixam de ir ao trabalho, são internados por conta de acidentes de consumo que poderiam ser evitados se estes fornecedores estivessem obedecendo os padrões rígidos do Inmetro para oferecer um produto de qualidade e segurança ao consumidor.
Mas a responsabilidade é só do fabricante? Às vezes a pessoa vai abrir uma lata, o abridor está enferrujado, aí pode ter algum problema. Também a responsabilidade não é dividida, a responsabilidade? A responsabilidade é de todos aqueles envolvidos na cadeia produtiva. A princípio do fabricante, o comerciante, se aquele produto não tiver como identificar quem fabricou, se ele foi importado, o próprio comerciante, aquela ponta final, ela é responsável. O comerciante também, que é a ponta final, um produto perecível, mal acondicionado, ou seja, deixou um produto que deveria ser refrigerado 24 horas e ele deixou a sua geladeira desligada algum período. Aquele fornecedor final, ou seja, aquele comerciante também é responsável nesses casos específicos. No caso de... Me veio aqui, eu lembrei de uma situação, doutor. Uma vez uma garrafa, uma latinha de azeitona, não conseguia abrir, estava fechada muito forte. No caso, a pessoa pode levar no supermercado, devolver, tentar pegar uma outra, ou é só o fabricante que é responsável? Na maioria das vezes, com problema de embalagem, este é considerado um vício, ou seja, você pode ir no comerciante e trocar. Veja bem, onde que ocorre o acidente? Na tentativa de abrir essa embalagem de azeitona, você quebra o vidro e há um corte. A responsabilidade principal é de quem fabricou e, eventualmente, se você não identificar o fabricante, até deste fornecedor. Ou seja, acidente de consumo é todo aquele fato que acarreta um dano à segurança ou à saúde do consumidor. Mas o comerciante pode se negar a trocar uma embalagem dessa, que talvez não estivesse abrindo ali? A princípio, ele não poderia negar. Se negar, a gente recomenda que ele denuncie ao PROCON, ele pode reclamar no SAC da empresa. Para embalar, para produtos de pequeno valor, a regra tem sido que o próprio comerciante substitua de imediato. Aquele consumidor que não se sentir satisfeito com aquele fornecedor, troque de fornecedor, ou seja, o comerciante tem que encantar o cliente. Mas aí o comerciante vai cobrar do fornecedor. Perfeitamente. Aí é uma ação regressiva. O comerciante, de fato, é apenas uma ponta dessa cadeia. Ele nunca perde. O consumidor tem que ter consciência dos seus direitos. Exija os seus direitos. No caso de um acidente, a pessoa tem que guardar os documentos, guardar provas. Como é que funciona para depois pedir uma indenização? A principal dificuldade na indenização dos acidentes de consumo é a prova. Nós orientamos ao consumidor, assim que tiver o acidente, que fotografe próximo a um jornal do dia para delimitar a data, que tenha testemunhas, que guarde eventualmente receitas, recibo de remédios, atestados. Toda esta prova vai servir eventualmente no processo judicial para cobrir uma parte do dano sofrido. Dano este que não é só o material, não é só substituir o produto, é o dano de todos os remédios, da internação e, eventualmente, até o dano psicológico, que é inatacável, ou seja, o dano da alma, que é o dano moral que ele pode vir a sofrer com esse acidente de consumo. É como o senhor falou, né, há pouco, deu problema, melhor é trocar, né, doutor? É fato. Assim que constatou o problema, troque. Se não for possível com o fornecedor, ligue no fabricante. Exaurida essa fase, entre em contato com o SAC, existe o PROCON, causas até 40 salários mínimos, pode ir direto, sem um advogado, nos próprios juizados especial, mas o mais importante é o cidadão ter consciência de que ele precisa correr atrás do seu direito. Sempre valeu o direito, né, doutor? Obrigado pela sua participação. Obrigado. Ótima tarde. Obrigado.